Bom dia, domingão gostoso, e nós aqui no nosso compromisso da nossa live matinal, exatamente, pontualmente às 7h30. Então, pessoal, nós estamos aqui. Oba, Beto! Que bom que você entrou, senão seria só o Wagner. Meu netinho tá aqui, acordou antes da hora, então nós vamos ter assim um desafio, porque vai ter que ser feito o shake dele daqui a pouquinho. Então, nossa sala-cozinha é junto, então tá tudo bom. Bom dia, Sandrinha, bom dia, minha querida. Vai ser minha partner na terça-feira, né? Ah, que legal. Gente, eu vou testar aqui aquele recurso que a Margot falou, da gente fixar o título da nossa live. Vamos ver se vai dar certo. Ciclo do carboidrato. Agora, onde será que tem o negócio pra gente fixar? Deixa eu ver se eu encontro. Fixar comentário. Uhul! É simples, viu, galera? É só a gente digitar, publica. Depois clica nele de novo e tem lá fixar. Show de bola essa dica da Margot. Muito bem, o shakeinho do meu neto já ficou pronto. Então vamos lá. A nossa quinta live do nosso desafio. Para quem está me assistindo pela primeira vez, não assistiu as lives anteriores, nós somos desafiados a fazermos uma live de 7 dias. Amor, é melhor lá no sofá, senão... uma live de 7 dias com conteúdo que agrega valor à vida das pessoas. Então nós estamos nesse desafio. E foi muito bom ter entrado nesse desafio, porque todos nós nos desafiamos, né, desse grupo aqui. Então, tá sendo muito bacana compartilhar as informações, os conteúdos que nós já agregamos à nossa vida há 19 anos. Então, eu sou a Noêmia Camargo, coach de emagrecimento e bem-estar há 19 anos e já ajudei muitas e muitas pessoas a conquistar a sua melhor forma física. Então, nós estamos aqui num processo dessas lives. Então, só recapitulando, a primeira live, que foi na quarta-feira, nós falamos sobre como detectar, como você ter certeza se sua fome é física ou emocional. Então, essa foi a primeira live. Obrigada, Carlinha ou Jorge, que estão aqui na nossa live. Então, essa foi a primeira live e eu disponibilizei, bom dia, eu disponibilizei um bônus para você descobrir qual é o seu perfil comportamental. A segunda live nós falamos sobre um conceito chamado Mindfulness, que significa atenção plena no momento presente, um conteúdo muito legal, muito disseminado. Bom dia, Arlindo, nos dias de hoje. Então, é um conteúdo bem bacana, que eu sugiro, quem não viu, veja, muito bacana. E o bônus que eu enviei foi o bônus para você identificar se a sua fome é física ou emocional. A terceira live foi sobre mudanças que a gente pode fazer na nossa vida em qualquer fase da sua vida, não importa a sua idade, né? Eu comecei a fazer mudanças na minha vida aos 50 anos, então você pode, tem pessoas que resolvem aos 80, aos 90, não tem importância, a gente só tem que imaginar quanta vida a gente coloca na nossa vida a partir do momento que a gente toma a decisão de mudar, né? Então, na verdade, quando você pensa no envelhecimento, como no meu caso, é claro que eu penso, porque eu já estou na segunda juventude, então a gente tem que pensar o que eu posso agregar à minha vida para torná-la incrível,
né, para continuar me dando autonomia, liberdade, controle da minha forma física, das minhas emoções, dos meus esfíncteres. Já imaginou você chegar aos 80 anos e ter que usar fralda que nem uma criança? Ninguém quer isso para a vida da gente, né? Ninguém quer ficar dependendo de filhos, de medicamentos, então por isso é muito importante. Ontem nós falamos sobre um trabalho de 2 hormônios fundamentais no nosso organismo e a importância do equilíbrio entre eles, que é a grelina e a leptina. Grelina, o hormônio da fome, leptina, o hormônio da saciedade. Mas vocês lembram que eu falei um pouquinho sobre, que também faz parte, são vários os hormônios que participam nesse processo. Mas eu também citei sobre a insulina, que eu não iria falar sobre a insulina ontem. Portanto, nós vamos falar sobre a danadinha hoje, né? Então, o tema que eu fixei aí nos comentários é o ciclo do carboidrato. Uma dica que a Margot deu. Quando vocês forem fazer uma live, fixem o seu título, porque as pessoas que vão chegando depois sabem do que está se tratando, né? Bom, então nós temos o nosso alimento, nossa alimentação, nosso corpo, ele precisa basicamente ele precisa de todos os grupos alimentares para o seu corpo receber tudo o que precisa, né? Então nós precisamos de macro e micronutrientes, ok? Então, dentre os macronutrientes estão os carboidratos, estão as gorduras e estão as proteínas. São 3 grupos fundamentais para a nossa alimentação diariamente. Depois vem os micronutrientes, que são as vitaminas e minerais não menos importantes. Aliás, gente, não existe esse é mais importante, esse é mais importante. Todos são importantes. O ideal é o equilíbrio. Mas, nas dietas da moda hoje em dia, a dieta low carb, né, diática, parece que o carboidrato virou o vilão da história. E não é verdade isso, né? Inclusive os nutricionistas sabem disso, os endócrinos sabem disso e falam sobre isso. E há que se haver um equilíbrio nas nossas escolhas alimentares. Então, a função principal do carboidrato é trazer energia para o nosso corpo, dar o combustível para o nosso corpo. Sem carboidrato, nossas células não têm energia suficiente para funcionar, para ter todas as reações metabólicas, enzimáticas, neuronais no nosso organismo. Então, nós precisamos da danadinha da glicose, sim, todos os dias. Porém, tudo que é em excesso prejudica. Então, é sobre isso que nós vamos falar, sobre o ciclo do carboidrato. Então, para você que nunca viu sobre isso, estudou, o que significa? Então, nós temos, toda vez que nós comemos carboidrato, dependendo se ele é um carboidrato simples ou complexo, entra no seu organismo, né, o amido, o carboidrato, que vai se tornar glicose. Tem que baixar. Tem que se transforma em glicose. Agora, se o seu carboidrato, a quantidade de carboidrato simples que você ingere é muito grande, esse processo torna-se mais veloz. E esse carboidrato vira açúcar rapidamente no seu organismo. E aí é que está a questão. Então, vamos pensar aqui, nós temos uma linha, né, que está normal, seu nível de glicose, aí comeu carboidrato simples, comeu açúcar, comeu frutas que tem uma carga glicêmica maior, né, mais antes fruta do que né, farinha, pão e açúcar, doces em geral. Você comeu essa quantidade de açúcar, pá, daqui a pouco, rapidamente, dá aquele pico de açúcar no seu sangue. E aí o que é que vem? Vem a insulina fabricada pelo seu pâncreas
pobre do seu pâncreas, se você faz isso sempre, e dá aquele... É isso mesmo, Arlindo, aula de biologia. Dá aquele pico de insulina no seu organismo. Esse pico de insulina, o que ele faz? A insulina pega rapidamente essa glicose do seu sangue, tira ela e empurra para dentro da célula. E ela, empurrando para dentro da célula, ela tira essa glicose da sua corrente sanguínea, ok? Só que ela tira tão rapidamente que os níveis de glicose no seu organismo, pá, baixam, mas baixam para baixo do nível ideal, entendeu? Deu um pico, a insulina vem, retira, aí despenca. No que despencou, vai para baixo do nível ideal, o seu nível de glicose. E o que o seu cérebro vai apitar? Fome, comida, 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 fome. Por quê? Porque ficou abaixo dos níveis ideais. Uma concentração de glicose ficando abaixo de 70 miligramas por mililitro ou mais baixo do que isso, não é o nível ideal. Esse nível vai sinalizar vai sinalizar para o seu cérebro que você tem que comer novamente. Então, às vezes, você come o dia inteiro e sente fome o dia inteiro exatamente por conta disso. Só que chega uma hora que o seu pâncreas, depois de trabalhar tanto, o que acontece? Ele cansa. E aí, não vai mais trabalhar e liberar aquela quantidade de insulina suficiente. E aí vem a diabetes. Só que a diabetes, ela não se instala do dia para a noite. A diabetes tipo 2, que essa é a que vem através dos nossos hábitos alimentares, ela é como um câncer que vem minando a sua saúde. Vai corroendo o seu organismo devagarzinho, né? Então, hoje, até as crianças já apresentam essa doença que antes era considerada doença de velhos. Então, a maior parte da diabetes hoje da humanidade é a diabetes adquirida, não é genética, né? Então, por conta desses picos. Gente, a insulina é um poderoso estocador de gordura. Ela enfia gordura para dentro da célula e passa o cadeado, entende? Então, por isso, nós precisamos cuidar muito da nossa alimentação. Procurarmos comer carboidratos, sim, são importantes, sim, porém, carboidratos mais complexos. Não é? Você não come banana, que tem um índice de carboidrato elevado e é um carboidrato simples? Sim, eu como banana, mas eu misturo com uma aveia para baixar esse teor glicêmico. Então, o que é carga glicêmica? Teor glicêmico é o alimento, tá? Que mais rapidamente disponibiliza a glicose para o organismo, que cai na corrente sanguínea. Então, quanto maior a carga glicêmica, por exemplo, a tapioca é um alimento saudável, mas tem uma carga glicêmica altíssima. E muita gente fit adotou a tapioca para suas vidas, porque não tem glúten, papapá. Engano, porque tem uma carga glicêmica, um índice glicêmico maior do que o pãozinho francês. Preferível comer pão francês do que tapioca, olha só. Não podemos mais comer tapioca? Claro que não. Pode sim, uma vez por semana. E adicione chia, adicione aveia à sua tapioca, para não absorver tudo, tá certo? Então, gente, esses são hábitos que a gente tem que cuidar. Outra coisa que a gente orienta, até segundo informações, tá, gente? Porque na alimentação, vocês já viram que uma hora um troço é verdade, daqui a pouco não é mais verdade? Vocês lembram quando o ovo era o vilão da história?
e hoje o ovo está em todas as dietas, é o rei das dietas, né? Então, até as informações mais recentes, a dica é comer carboidrato juntamente com proteína. Por quê? Porque um é absorvido numa velocidade, o outro em outra velocidade. Portanto, você retarda a absorção e dá tempo para aquele açúcar ser digerido sem dar os picos de insulina no organismo. Então, sempre associar, principalmente também nos lanches. E depois, quem fica até o final da live, que vai ser curtinha hoje, porque é domingo, né, gente? Então, eu vou dar uma lista de lanches proteicos que você pode fazer a combinação. Qual carboidrato junto com a proteína, tá certo? Bem legal essa lista, tá? Eu vou disponibilizar para vocês. Então, sempre fazer essa associação. E qual a quantidade, já que a gente falou em proteína, qual a quantidade ideal de proteína que a gente deveria utilizar? Então, a dica é colocar proteína em todas as refeições e comer o dobro em grama de proteínas do seu peso, tá certo? Então, se eu peso 60 quilos, eu devo ingerir 120 gramas de proteína, né? E cuidar da proteína de boa qualidade, tá certo? Proteínas vegetais, a proteína animal com pouca gordura, não é? Então, a gente tem que tomar esses cuidados. Gente, eu não sou nutricionista, tem vários consultores, coaches que são nutricionistas. No meu caso, eu não sou nutricionista, mas o que a gente passa são as informações, as dicas de hábitos saudáveis. A gente não prescreve uma rotina alimentar, a gente dá sugestões de alimentos saudáveis que qualquer pessoa pode achar, né, na internet, no Google, não é verdade? Então, vamos lá. Então, toda vez, só recapitulando, que você comeu carboidrato com teor glicêmico alta, né? A insulina entra em ação imediatamente para tirar o excesso desse açúcar no organismo, né? Então, esse mecanismo de vai e volta é que é prejudicial para o seu organismo, então a gente tem que cuidar das nossas escolhas. Então, para finalizar, falei que a nossa live ia ser curtinha, né? Eu peguei o nome daquele documentário que eu vi na Netflix e que eu gostaria de sugerir para vocês assistam hoje. Ele é bárbaro. Ele é dividido em 4 séries, mas são maravilhosas. Chama Cooked. C-O-O-K-E-D de dado. Cooked. Que dá uma visão antropológica dos nossos alimentos baseados nos 4 elementos fundamentais: terra, água, fogo e ar. É impressionante a gente perceber na história como os alimentos começaram a ser processados desde a época do fogo, né? É bárbaro, é maravilhoso e dá uma visão antropológica. E aquela coisa que eu falei do respeito que a gente tem com o nosso corpo, e na hora que a gente ingere um alimento, pensar, eu sou parte desse ecossistema, porque eu estou ingerindo a natureza, estou levando a natureza para o meu corpo. Então é muito legal esse documentário Cooked, tá bom? Muito bem. Então eu vou dar aqui uma dica de 10 opções de carboidratos saudáveis. Então, o primeiro deles, que está em todas as dietas, qual é? Batata doce. A batata doce, apesar dela ser doce, ela tem um índice glicêmico muito baixo. Então, ela é maravilhosa, né? Para você levar no seu lanche, para você fazer um nhoque, um purê, né? Ela é show de bola e evita os picos de insulina no nosso organismo. A segunda dica é grão de bico, né? Também tem um teor glicêmico baixo, um carboidrato cheio de fibras, maravilhoso. A terceira, aveia, também tem uma quantidade de fibras muito alta, te dá uma saciedade duradoura, é muito bacana, né? Combinar aveia
com alimentos de alta densidade nutricional é muito legal. Então, se você vê que você tem uma fruta que tem uma carga glicêmica maior, bota aveia ali no meio, né? A aveia me lembra muito a infância, porque minha mãe fazia muito mingau de aveia pra gente. Morávamos no Paraná e é frio, né? Então, de noite, aquele mingauzinho quentinho de aveia, era uma coisa muito boa. A quarta opção seria cevada, também rica em fibras solúveis, né? Ela ajuda a baixar os níveis de colesterol, açúcar e aumentar a saciedade. E tem Dr. Laí Ribeiro fala sobre o colesterol e meu médico ginecologista também fala sobre o colesterol. A maior indústria farmacêutica, o remédio que mais alimenta a indústria farmacêutica são as estatinas, que vendem remédio. Esse é um remédio para baixar o colesterol. Então, cuidado, porque eu tenho, no meu check-up anual, eu vou numa geriatra que já me trato desde a época de Maringá, há muito tempo, quando eu tinha 50 e poucos anos, e tenho o meu ginecologista. Minha geriatra recomendou estatina uma época. Meu ginecologista falou, não entra nessa. Olha que interessante. Ele falou, porque o colesterol é uma defesa do seu organismo por conta das agressões diárias que nós colocamos no nosso organismo. A poluição do ar, os agrotóxicos do alimento e a nossa água ácida. Então, aquilo vai ferindo, machucando suas veias, suas artérias. Aí o colesterol vem ali para tapar aquele buraco. Gente, isso foi que meu médico viu, me orientou e eu vi numa palestra do Dr. Laí Ribeiro. É claro que colesterol elevadíssimos, nós temos que cuidar sim. Mas se ele está um pouquinho acima da média, não se desespera não, tá bom? Muito bem. Outro alimento legal. Abóbora, 30% dela é de vitamina C. É muito legal, né? Aliás, ela tem 30%. Se você comer abóbora todos os dias, me desculpe, eu errei. Você comer abóbora todos os dias, você tem 30% da quantidade diária atendida de vitamina C, tá? Então, nós precisamos de uma quantidade diária de vitamina C, 30% dela vai ser sanada através da ingestão de abóbora, né? Ou 2, 3 vezes por semana, muito legal. A quinoa, muito legal, porque além de quantidade de fibra grande, ela também tem proteína. A quinoa é uma excelente opção para você introduzir a proteína diária no seu corpo, além do seu organismo ficar saciado por mais tempo. A lentilha, rica em fibras também, muito legal. A ervilha, você sabia que uma xícara de ervilha tem 8,8 gramas de proteína? Eu não sabia. Olha como essas lives foram boas, né? Fizeram a gente estudar um pouquinho mais. Muito legal. O milho, excelente fonte de fibra, maravilhoso carboidrato. O feijão tem fibras, tem proteína e tem vitaminas e minerais. Então, o feijão é maravilhoso e faz parte da dieta dos brasileiros. As frutas que têm vitaminas e minerais, as frutas que têm mais carboidratos simples são a banana, a manga, a pera, a uva, ótimos antes e depois da atividade física. E quais seriam as frutas com baixo teor de... baixo teor não, que tem carboidratos mais complexos? Morango, framboesa, mirtilo, abacate. Eles não provocam picos de insulina, olha que legal. O abacate já foi considerado também... Oi, Girlane, Maiara, lembram que o abacate era o vilão das dietas e hoje não? Segundo uma nutricionista que eu sigo, é uma das únicas frutas que você deve comer de noite. Olha que legal, a gordura dele é maravilhosa, né? Lecitina, muito boa essa gordura do abacate. E por fim, o último alimento aqui, o 12º, o inhame. É o tubérculo nutritivo rico em carboidratos de absorção lenta, muito legal, usado no emagrecimento e para também no ganho de massa muscular.
Tá certo, galerinha? Então é isso. É o que temos para hoje. Hoje é domingo, um dia maravilhoso, né? Eu desejo um final de semana maravilhoso para todos vocês, com boas escolhas alimentares. Amanhã, às 7h30, novamente, nós vamos estar aqui. Então, quem puder indicar essa live, vai ficar 24 horas. E quem não puder ver, poderá ver depois no meu IGTV, que fica com uma prévia no meu feed também. Então, se você puder compartilhar com os amigos essa live, para aquela amiga que está precisando ver algumas orientações, algumas dicas, tá certo? Meu marido me fotografando, é incrível, é meu maior fã. De manhã, quando a gente vai correr, não sabe se corre ou se me filma e fotografa, gente. Oi! Tô me achando, né, amor? Então tá bom, gente? Então é isso, dê seus likes, curtam, aproveitem o domingo e amanhã é a nossa penúltima live. Quem começou na quarta-feira, estamos todo mundo na parada, então estamos no jogo para completar, né? Mas adorei estar aqui com vocês nesse domingo. Excelente final de semana para todos vocês, um dia abençoado e boas escolhas. E agora bora ver a outra live da nossa amiga Thaís.